Eu sigo falando sobre esse assunto aqui no SBT Comunidade, agora com uma entrevista ao vivo com o Coronel Faro. Coronel, bom dia, vem para cá, vamos conversar um pouco mais sobre o que aconteceu ontem. Tudo bem com o senhor? Bom dia. Tudo bem. Vou pedir para o senhor ficar um pouquinho mais à frente aqui. O senhor participou ontem das ações lá, Coronel? Sim, nós estivemos no local para verificar os trabalhos do Corpo de Bombeiros e da evacuação dos pacientes. Eu vou pedir, enquanto a gente conversa aqui no estúdio, para que as imagens, rodem aqui no telão do SBT Comunidade. Coronel, o fogo, ele se espalhou pelo andar ou ele ficou concentrado na enfermaria 25? O único foco de incêndio que teve no hospital ficou confinado na enfermaria 25. Ele ficou confinado ali e o fogo foi debelado naquele local. O problema foi a expansão da fumaça, a fumaça que tomou conta do segundo andar do pavimento. Por isso a necessidade de retirada dos pacientes. Com certeza, a fumaça causa bastante pânico, é uma fumaça tóxica e os pacientes foram retirados para evitar maiores problemas. Foram quantas horas de trabalho da equipe do Corpo de Bombeiros? De 3 a 4 horas para a evacuação total do hospital. Em relação ao debelar o incêndio foi bastante rápido, não foi utilizado nem 1.000 litros de água, pois era uma área de aproximadamente 25 metros quadrados que ficou confinado ali o incêndio. Era aquela enfermaria 25, que é o que o funcionário ou o paciente gravou o equipamento lá pegando fogo, o fogo não saiu dali? Não saiu dali, o fogo ficou concentrado naquela sala. Dúvidas, Coronel, que surgiram, claro que os vídeos foram ganhando o Brasil e as pessoas foram questionando algumas coisas. Foi possível analisar lá se a sinalização, se os extintores estavam disponíveis conforme a orientação do Corpo de Bombeiros? Sim, os preventivos que nós testamos no local também, hidrantes e extintores, estavam em condições funcionando. Claro que o ideal em qualquer tipo de ocorrência é acionar logo a equipe do Corpo de Bombeiros. Mas seria possível fazer ou ter feito algo antes da chegada do Corpo de Bombeiros ali? Sim, com certeza. O menor princípio de incêndio que a pessoa vê, qualquer um pode utilizar o extintor de incêndio e também os hidrantes para fazer o primeiro combate até a chegada do Corpo de Bombeiros. Quando a gente vê um fogo, a gente pensa na água, né? Todo mundo pensa no fogo, viu o fogo, a água apaga. Nesse caso que mexe com eletricidade, é o recomendado ou não? Não, o ideal é para fazer utilização em material de nível C, que é com material energizado, a gente utiliza o extintor de pó químico seco. No entanto, em emergência, a gente pode utilizar água para debelar o fogo. O senhor tem informações quanto a algum possível ferimento em algum paciente ou algum bombeiro que passou mal, que foi atendido, que necessitou de atendimento médico? Sobre pacientes, o que a gente soube, todos os que foram removidos, nenhum sofreu algum ferimento ou queimadura. Em relação aos bombeiros, um militar passou mal devido à intoxicação e foi para outra unidade hospitalar e já teve alta. Só um incômodo com a fumaça. A fumaça era intensa mesmo, Muita, né? Fumaça, a fumaça é tóxica e quando a pessoa fica exposto muito tempo à fumaça, acaba passando mal. Coronel, são 80 pacientes que foram retirados. Coloca as imagens do combate do bombeiro aqui, por favor. Foram 80 pacientes que foram retirados desse hospital. Aí as pessoas podem questionar, mas é uma retirada tranquila. Você não pode usar o elevador nesse caso, né? Então, por exemplo, quem estava no quarto andar teve que ser retirado na maca, na cadeira, pela escadaria. Sim, foram retirados pelas escadarias, com a ajuda não só dos bombeiros, mas dos funcionários da Polícia Militar. Todos que estiveram no local fez uma força-tarefa para fazer a retirada dos pacientes. Vocês fizeram o cálculo de quantas pessoas participaram dessa ação, entre militares, policiais, funcionários? Era um grupo considerável, né? Era um grupo considerável. Só de bombeiros tinham 34 bombeiros militares, mas se for contar todo mundo, profissionais da saúde, policiais militares, acredito que passa de 60 pessoas. Tenente Coronel, muito obrigado pela presença do senhor aqui nos estúdios da comunidade. Leve os nossos agradecimentos a toda a corporação por esse trabalho brilhante. É claro que foi um susto danado, mas poderia ter sido algo muito pior, não fosse o trabalho rápido de combate e de retirada também, porque 16 dos pacientes estavam em UTIs, né? Então respirando com a ajuda de aparelhos. Imagina você respirando e inalando fumaça. Poderia ter sido algo muito pior, não fosse o trabalho dos senhores. Com certeza, a gente fica feliz de ter podido contribuir no salvamento dessas pessoas e em caso de incêndios, ligue 193.
Coronel, muito obrigado, seja sempre muito bem-vindo ao Estúdio do Comunidade e manda o nosso abraço a toda a corporação. Obrigado. Valeu, Coronel.